Começa agora mais um Síndico em Ação, programa pensado para você, síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. Voltamos então com a Vanessa Muniz. A gente falou aí no último bloco sobre as vísceras do mercado condominial, a gente falou um pouco sobre gestão, um pouco como começou. E a gente vai voltar a falar agora um pouco sobre as técnicas, como lidar um pouco com essas questões de mercado. Nos acompanha aqui. E só colaborando com o que você está dizendo, para mostrar que você está certo, foram 3 gestões, está indo para a 4ª gestão, e aí realmente, pessoal, não dá certo. Alê, eu sei o que você está passando, porque eu passei igual. Não, passei. Passou. É o que você passou. Porque, veja, eu tive que declinar no meio de uma concorrência, no meio de uma apresentação de um condomínio que eu já estava há 5 anos, concorrendo para mais 2 anos de mandato, com a assembleia cheia, híbrida, inclusive, ou seja, com a participação maciça de condôminos, porque eu fui agredida por um batedor de mulher. Caramba, veja, sim, tive que declinar. Na hora eu pensei exatamente naquilo que eu prego para minha vida. Eu pensei, nenhum CNPJ vale um AVC. Os moradores me perguntando quais eram os maiores desafios, eu falei que o maior desafio na gestão que eu já tinha passado, principalmente depois da pandemia, eram os casos de violência doméstica dentro dos condomínios, onde a gente aqui tem uma obrigação hoje, não é? De denunciar, de acolher, de cuidar. E naquele momento, um batedor de mulher, sim, um batedor de mulher, ele veio, se insurgiu no meio de uma assembleia e falou: "Porque é você que me persegue!" E aí começou. Moradores tiveram que segurá-lo. Na hora, e eu acho isso uma falta de respeito, eu entendo que existe uma diferença entre homens e mulheres no aspecto físico. Eu não tenho ali, por exemplo, nenhum tipo de defesa se você quiser me bater. Eu também não teria nenhum tipo de defesa se ele quisesse me bater. O cara que bate na própria mulher, o que é que ele vai fazer comigo? O cara que bate na própria filha, o que é que ele vai fazer comigo? A gente tem que estar enfrentando esse tipo de situação, onde a gente sabe que está saindo para trabalhar e a gente não sabe se a gente vai voltar. Naquele momento, um condômino falou: "Vanessa, você não precisa passar por isso, Vanessa, você não merece passar por isso." Naquele momento, eu tive que respirar. E eu falei, não. E eu falei, tá na ata da Assembleia, nenhum CNPJ vale um AVC. Eu agradeço enormemente os 5 anos que eu passei aqui, mas eu declino de participar da concorrência. A gente tá passando por esse tipo de comportamento. E aí depois as pessoas falam, não, volta. Voltar pra quê? Sabe, eu entendo que a gente tem que ter um pouco de vergonha na cara também e saber sair de cabeça erguida dos lugares que não querem a gente ou que maltratam a gente, ou que a paz, mais uma vez, esteja aí em período de insegurança. Então não dá pra gente hoje aceitar não nos posicionarmos e não nos valorizarmos principalmente, porque eu vejo vários colegas nossos adoecendo, abandonando a carreira da sindicatura porque estão ficando doentes. Porque existem pessoas horríveis, nojentas, pessoas desumanas. E a gente tem que lembrar, em 2023, que todos somos iguais e humanos, que o que nos difere ali são os princípios e valores mais arraigados uns nos outros. Que isso? O que vai ser? Eu fico muito preocupada com esse tipo de situação. Quando eu saio da minha casa, eu penso, tomara que eu volte, em segurança. Quantas questões a gente vê aí de moradores baleando, zeladores, baleando moradores, abatendo na cara de síndicos? O que é que a gente vai fazer com relação a isso? Eu penso, sim, somos formadores de opinião. Sim, podemos criar movimentos incríveis para melhorar, trazendo consciência. Mas tem um limite. E esse limite não é minha conta bancária. Esse limite é minha paz. Um ponto que é importante para a gente colocar para todo mundo aqui é o quanto a gente trabalhou no mercado para poder ter essa postura. Sim. Eu estou falando isso, e às vezes pode parecer que é um pouco de arrogância da nossa parte, não sei, a Vanessa pode discordar ou entender, mas eu levei muito tempo para conseguir ter esse entendimento. E às vezes, dependendo do momento que a gente está, se a gente de repente está formando carteira, você tem ali antes de 10 condomínios, é muito difícil você entender que você precisa deixar um condomínio, porque
é uma composição de renda, ele é um condomínio importante para você, e às vezes o primeiro pensamento que vem, poxa, eu vou deixar o condomínio que agora que eu estou crescendo, é agora que eu estou pegando o condomínio, eu vou deixar aquele condomínio. E aí que eu tenho um recado mais importante para dar para essas pessoas que estão, de repente, entendendo esse cenário que você está trazendo, e eu também, mas que para fazer sentido para eles também. Esse mercado, esse entendimento geral que você está entrando agora, ele não vai ser nada se você não começar a tomar essa postura, porque isso é uma construção. Havia uma pessoa que gostava de citar um tempo atrás, hoje eu não cito mais, mas que ele dizia o seguinte, que a gente forma um mercado para 30 anos, né? A gente forma um mercado para frente. E realmente o condomínio é isso. Então, lá para trás, quando a gente olha o curso que a gente fez, a gente estava formando um mercado que hoje a gente desofrui. Exato. E você, que de repente tem um condomínio que está te dando trabalho, e você está sendo aguerrido, está sendo espartano ali, né? Por conta de achar que tem que compor uma carteira e tudo mais, e não deixa esse condomínio por uma questão financeira, você está fazendo mal para você mesmo, lá para o futuro. Porque você vai, na verdade, fomentar pessoas que moram em condomínio, cada vez mais as pessoas estão morando em condomínio, e o que elas vão entender é que tem que ser assim. A gente dita as regras do mercado. Quando eu vejo alguns profissionais da área falando que a gente precisa de associações, que a gente precisa de sindicatos, lê do engano. Isso aí é pra gente fraca e incompetente. Porque nós somos mandatários legais. Exato. Nós estamos aqui para moralizar o mercado e trazer, sim, valorização patrimonial e bem-estar. Mas não é só bem-estar para os condôminos, deixando que eles nos tratem como nada, deixando que eles nos tratem como concierge, deixando que eles nos tratem como aquele comercial do papel higiênico. James, a gente é que tem que ditar as regras do mercado. Nós, síndicos, é que temos que nos unir e fazer a régua crescer, que a gente seja valorizado pelo melhor trabalho, pela melhor assembleia, pela melhor forma de trato com o universo condominial, com as pessoas. Mas se a gente não nos respeitar, aí entra o autorrespeito, e permitir este tipo de comportamento, nós sim estamos fadados ao insucesso e particular. E eu falo mais, hoje eu me considero a rainha dos condomínios que renuncia. Eu renuncio fazendo cartas de renúncia, explicando inclusive os motivos que me levaram a renunciar. E tá certo. E eu mostro, podem não concordar, mas vão ter que entender, porque a maior parte das pessoas, elas não sabem o que acontece por detrás dos bastidores. E elas só vão saber quando o síndico contar. O síndico, ele não tem que esconder os problemas, ele tem que mostrar a vida como ela é. Nós temos casos de agressão de condôminos com vizinhança. Eu tive um condomínio que o morador arremessou uma garrafa de vinho no telhado de uma casa vizinha, quase matou uma criança deitada na cama dormindo. Isso é normal? Condomínios onde os filhinhos de papai, que os pais não cuidam dos seus filhos, são incompetentes, que delegam qualquer coisa para se livrar dos rebentos, colocando armas de airsoft e cegando cachorros. Tá brincando? Sim! Saiu agora, acabei de ler uma mensagem também de um condomínio que o cabra foi expulso porque ele estilingava as pessoas. Estilingue cega. Estilingue pode matar. Teve uma matéria do Síndico Net de Saiu hoje. Veja, Alexandre. Olha que ponto nós estamos. As pessoas não têm respeito pelas outras. Ela não tem respeito por ninguém. Vai respeitar o síndico por quê? Entende? Nós temos que mudar o comportamento, nós temos que mostrar que não, se vocês não respeitam o meu trabalho, eu não tenho que estar aqui. Não, se eles não respeitam o meu trabalho, eu vou mostrar por A mais B por que eu não tô aqui. Teve um condomínio que eu renunciei e era incrível, eu amava, só que o corpo diretivo era corrupto. Eu vou estar lá com um bando de gente corrupta, eu vou ficar brigando com condôminos? Não é pra mim. Mas convoca uma assembleia e mostra a vida como ela é. Me pedem para eu voltar em todos os condomínios que eu saí. Não aproveitaram a oportunidade, vamos abrir margem para outros, vamos abrir oportunidade para outros. Então, se não tiver o respeito, não existe gestão. Se não tiver o respeito, não existe empresa que vá longe. Eu não posso, por exemplo, chegar e falar para o meu zelador e falar assim, olha, não faça nada não. Ele te chamou de macaco,
Mas, sabe, a gente tem que manter o nosso contrato, você tem que manter o seu trabalho. Não liga, não. Não liga o caramba. Vamos chamar a viatura. Vai lá, seu imbecil de merda. Você não chamou o cara? Vai lá tocar piano, né? Pra quem não sabe tocar piano, vai lá responder, não é? O cara é primário. Vamos colocar como é que é? Vamos colocar um passadinho pra ele, pra quando puxar a capivara dele, ter a ficha corrida de quem ele é. Vamos mostrar a vida como ela é, mas não vamos colocar a sujeira por debaixo do tapete. É só isso, não dá pra mim. Ou a pessoa é congruente, ou ela não é. Eu entrei nessa vida pela porta da frente. Eu quero sair pela porta da frente. Não me vendo por notas fiscais. Não permito nada que seja contrário aos meus princípios e valores. O meu telhado, o seu telhado, o telhado de todos é de vidro. Vamos manter o nosso telhado limpo. Vamos ser modelos. Vamos fazer a diferença no mercado condominial, sendo gente. Falar pra mim, porque eu sou honesto. Pelo amor de Deus, honestidade é DNA, é sangue. Isso aí não é valor nenhum, isso aí é uma obrigação. Separar o joio do trigo, mostrar pra que a gente veio. E veja, Alexandre, eu estou no mercado há quase 11 anos. As casas estão caindo, as máscaras estão caindo. Ninguém consegue segurar essa desonestidade por muito tempo. É legal, né? E não é maravilhoso? E eu faço, ai, que maravilha, as máscaras estão caindo. A pandemia veio, as pessoas tiveram que colocar máscaras, mas foi o momento em que mais elas mostraram quem elas eram. Então, eu digo, dentro dos condomínios, a gente pode evoluir. Dentro dos condomínios, nós podemos ter amigos incríveis, cuidar de famílias amorosas, mas nós temos que lidar com a parte da escória que tem lá fora e que também tem dentro. E aí, aproveitando um pouquinho sobre essa questão que a Vanessa traz, no meu Instagram lá da Mr. Síndico, inclusive Mr. Síndico é uma coisa engraçada. Sabia que tem um cara que me plagiou? Chama Mr. Síndico. A gente conversou sobre isso. Foi, que vergonha. E aí hoje a gente tá falando que é MR Síndico, porque tem que fugir desse negócio, né? Mas a gente lá no Instagram, a gente sempre dá dica de livro, essas coisas. A gente dá essa dica desse livro que eu falei pra você, do Christian Dunker, incrível, Brasil Entre Muros. E assim, o que ele diz? Ele diz que o Brasil, na verdade, teve uma movimentação, né, que os condomínios começaram a ser constituídos em 1960, a época que tinha ditadura, e a ideia era que eles conseguissem ter os muros, né, e dentro da sociedade pós-muro, ou seja, dentro da sociedade que eles começavam a criar, se podia tudo, se podia coisas que lá fora não se podia. E aí começou o problema. O que eles não começaram a entender é que as patologias que você estava tentando separar não se separavam, elas se isolavam, que é muito pior. É um livro incrível de se ler. Então, uma coisa, mandei até uma mensagem pro Christian Dunker uma vez, tentando trazer ele pra cá, ia ser demais, né? Nossa, já pensou que incrível? Não sei se eu tinha capacidade. Tem capacidade. Às vezes é uma questão só de time. Pode ser. Então, assim, leiam, é uma coisa legal, acho que todo síndico, lendo esse livro, vai entender um pouco, ele vai bem mais profundo do que isso que eu tô comentando agora. Posso indicar um? Fica à vontade. Vou indicar. Tá parecendo o Odilei Rocha aqui, Pois né? Vou indicar o meu livro de cabeceira, que já me acompanha desde quando eu fiz 11 anos de idade. Nossa. Eu nunca indiquei assim em programa nenhum e tô fazendo isso agora de forma inédita. Chama O Caminho Perfeito, de Lao Tse. Lao Tse? É um livro fininho, com conteúdos incríveis, sistêmicos e universais, de princípios e valores muito arraigados, que vai fazer a diferença não só no nosso mercado condominial, mas para a vida. Vocês não encontrarão em lugares de livrarias grandes, porque esse livro só chegou até a 3ª edição. É um livro antigo, vocês vão encontrar no Mercado Livre ou em sebos. Mas para quem puder e quem quiser encontrar, é um livro que vai transformar a vida. Eu entendo, inclusive, que todos os princípios e valores e a minha teoria de vida, a forma como eu conduzo de forma fluida a minha vida, veio por conta deste livro. Meu pai fez psicologia e na época eu vim de uma família que passei muitas dificuldades e eu não tinha brinquedos, eram poucos brinquedos, tive 2 Barbies na vida. Já foi muito, inclusive. Eu lia. Então, eu era ratinha de biblioteca de escolas estaduais. Estudei em 13 colégios. 13. Caramba. E sempre do estado, município, enfim. E eu era aquela que tinha a carteirinha mais vista na biblioteca.
E aí eu já tinha lido tudo que me interessava e eu achava os livros muito bobos, diário disso, diário daquilo, crianças ouvem muitos diários. E aí eu comecei a ler os livros do meu pai. Quando eu encontrei esse livro, eu pedi para ele, eu falei, você me dá esse livro? Ele falou, claro. E aí eu comecei a ler. Ele é cabeceiro, eu tenho 2 exemplares, um na minha casa do Rancho e minha casa em São Paulo. E eu falo para você, mudou a minha vida. No começo, quando eu era criança, eu lia, eu falava, que poemas incríveis. Nossa, que lindo que é. Hoje eu entendo. Hoje eu vejo e falo, uau, olha o que é que me disciplinou. Princípios e valores dentro do mercado condominial é uma obrigação. A gente tem que ser modelo. Alexandre, você jamais seria referência hoje no mercado se você não tivesse andado no caminho reto. Eu jamais seria hoje uma referência no mercado se eu não fosse congruente. Porque o que eu falo aqui, eu falo lá fora. E as minhas ações têm que ser idênticas. E não é porque eu quero mostrar para as pessoas nada disso. É porque eu tenho os meus princípios e valores e a minha evolução que é individual. A evolução é individual e a gente evolui no coletivo. Olha que coisa até esquisita. Por isso que a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Síndico em ação é trazer transformação, conscientização, moralização, publicidade do que se faz. Porque não adianta eu ser... O Ricardo ensinou isso muito pra gente no curso e eu quero falar isso. Ele falava assim, fala ainda, não basta ser bom. Exato. Tem que mostrar o quanto a gente também é bom. Na verdade, quem não é visto... Não é lembrado. Exatamente. E condomínio, eu costumo falar bastante disso. A gente até no Síndico Net, a gente fez a questão do caminho do rei, né? E assim, o que acontece? O caminho do rei é bastante isso, né? Se você, na verdade, faz tudo e não mostra nem por onde ele passa, você vai ser lembrado. Nem por onde ele passa, você vai ser lembrado. É legal isso. Jesus não falava que a gente tem que ser modelo? O que é ser modelo? Andar no caminho reto. Fazer a diferença. O Rodrigo Carpá, falou outro dia assim, né, numa das publicações que ele faz cotidianamente para engrandecer também o nosso mercado. Não importa o que você faz na frente, tem mais valor o que você faz quando ninguém está enxergando. Exato. Então, ser bom, ser gentil, ser amoroso, ser correto, é o tempo inteiro. Não é só quando a gente está mostrando aqui. É quando ninguém está vendo. O Rodrigo é um exemplo muito bom disso, porque ele é um cara que participa de poucos eventos, é um destaque no mercado de condomínio e ele representa exatamente isso. Eu sou muito bom no que eu faço e não preciso estar aí fazendo... Exato, ele é seletivo. E esse ponto é uma coisa muito legal, vou dividir com você. Esses dias a gente estava conversando aí, uma outra pessoa que eu não vou lembrar o nome, e a gente estava assim, pô, tá tão difícil, tá em evento e tal. Eu falei, cara, eu não consigo estar em evento, porque ou eu trabalho ou eu tô em evento. É verdade. Olha, eu só participo de eventos que não atrapalhem a minha vida profissional. E você é a mesma coisa, pelo que eu percebo, né? Eu sou bem seletiva. E é bem isso, né? Ou você trabalha e faz os seus bastidores, ou você tá lá na frente. Exatamente. E às vezes nem todo mundo que tá lá na frente é aquilo tudo que se mostra. E tem muita gente que conta mentiras. Eu vou te falar sinceramente, a minha vida, ela é bem exposta, inclusive, nas redes sociais. O pessoal fala, nossa, você posta tudo. Eu sou o que eu sou. Ah, porque você posta muito, saia. Ah, porque você posta coisa, não me acompanhe. A minha vida é minha. Quem quiser estar junto, tem que estar junto respeitando a minha individualidade. E eu não faço nada para mostrar nada para ninguém. Eu fico feliz de postar, eu fico feliz de mostrar. Vi uma coisa incrível, eu vou lá e divido. Por quê? Porque a gente pode mudar a vida de pessoas também. E eu tenho visto isso no mercado condominial de uma forma muito acentuada. Existem pessoas que eu encontro no mercado que falam assim, Vanessa, eu assisto todos os seus programas do nosso canal aqui do Conde TV, Condomínio Informal, junto com os nossos queridos Rogério Tacitani, Apicílio Carlos. Teve um evento no Síndico 5 Estrelas agora, que uma das nossas colegas que passou na prova, ela falou, Vanessa, posso te dar um abraço? Eu assisti todos os programas que você fez. Na hora eu pensei, uau, que responsabilidade. Eu vou falar o quê para essas pessoas? Mentira? Vou falar real. E é legal isso aí. Tem um cara, inclusive, que segue a gente aqui, o Brendal. O Brendal, ele fez o curso do Síndico Net no Conexão. Eu te apresentei ele. Se ele vai lembrar. Ele quis tirar foto com a gente, não foi? E ele veio assim, ele tava andando com ele, vem cá, vou te apresentar um filho. Ele falou, a Vanessa Muniz? Aqui? Eu falei, você quer conhecer ela? É minha síndica, vem cá. Foi
Foi, você lembra? Ele chegou e falou assim, eu falei, vem Alexandre pra foto. A gente fez uma foto juntos. Ele falou assim, agora posso tirar uma só com você? Eu falei, claro, vamos lá. A gente tem que acolher, inclusive quem tá começando. É muito legal, né? Sabe, Alexandre, é uma responsabilidade, mas é algo adorável. É algo quântico, como eu gosto de falar, de energia, a gente poder contribuir para a evolução de outros. O ciclo da prosperidade é dar e receber, é esse movimento. A gente não precisa querer tudo. Eu saio de condomínios e eu falo, tô declinando, tô renunciando, você não quer concorrer lá? Olha, esse condomínio não me interessa, você não quer? Eu vou fazendo isso. Eu não pego tudo, eu escolho, sou seletiva também. Quando você já percebe que não vai dar match, que não vai ser um condomínio pra você, você não vai pegar. Eu poderia estar com uma carteira gigantesca. Tem gente que pergunta assim, nossa, quantos condomínios que você tem? Gente, não importa quantos condomínios eu tenho. Verdadeiramente, eu não tenho que falar mesmo. Eu falo, eu ainda respondo tudo, mas eu pensei, por que as pessoas querem... As pessoas, elas querem medir o sucesso da gente pelo número de condomínios. E não é isso. Não é sobre isso. De repente, teve um condomínio que eu declinei, que aí uma pessoa falou assim, ficou sabendo que eu declinei, e falou, nossa, Vanessa, mas você declinou de um condomínio que quer te pagar 25 mil. Eu falei, quanto você acha que vai custar a minha paz? Aí o cara falou, nossa, mas você está declinando de um condomínio de 25 mil! Eu falei, olha, a soma de todos os outros é superior a esses 25 mil, e ele quer minha alma. É o ponto que eu comentei, onde o cara tá. Qual é a escada que você tá? E você não tem que ter... É esse que é o ponto. Você não tem que olhar o degrau que você tá. Você tem que olhar o degrau que você quer ir. Exatamente. E outra, qual o dia mais importante da sua vida? Hoje. Qual a melhor hora? Agora. É isso. Quando as pessoas tiverem consciência de que o melhor momento é o agora, de que a melhor hora também, e que elas não têm que cobiçar o que é do outro. A gente pode ser modelo, sim, exemplo, sim, só que as pessoas não podem querer não criar as suas próprias competências para encontrar o caminho delas. Por quê? Porque se eu tenho todos os melhores recursos e talentos e você também tem, vamos acessar isso, vamos melhorar isso. Isso é o que é rico no mercado condominial, essa troca. Eu dou mentorias, Alexandre, e os meus mentorados, eu não só dou mentorias para o mercado condominial, né, como Master Coach, enfim, eu faço várias questões aí de comportamento humano, psicologia positiva, enfim. Eu vejo que as pessoas, elas não querem estar no que elas desejam para elas. Elas querem estar no papel do outro, só que o papel do outro é dele. Eu chego para você agora e falo, Alexandre, eu sou o gênio da lâmpada. Você pode me fazer 3 pedidos. E eu atenderei. O que você vai pedir? Agora tem que dizer? Porra. Percebe? É difícil, né? Percebe? A gente tem que fazer esse exercício todos os dias. Se você perguntar pra mim hoje, olha eu dançando com a cadeira, olha que energia. Se você perguntar pra mim hoje o que é que eu pediria, eu claramente já te falaria. Me pergunta. Quais são os 3 pedidos? Mais amor no mundo. Porque nós estamos num momento de desamor. Você tá parecendo aquele negócio da Miss Universo, né? World and Peace. Miss Universo não pede nada assim. Miss Universo ainda tá muito no umbigo, a vaidade. Não, tô brincando. Eu pediria mais tolerância e empatia entre todos os nossos conviventes, nossos irmãos, nossos condôminos, nossa família. E eu pediria mais respeito. O que falta é respeito. Então, se a gente puder ter isso, se eu pedir alguma coisa para mim, claro que também. Mas eu pedi para todos nós. Porque se melhora fora, melhora dentro. Se melhora dentro, melhora fora. É uma troca que o universo nos traz. Mas existe o quê? Comprometimento. Precisa conscientização. Van, legal, puta, é muito legal estar com você aqui, porque a gente tem muita coisa para cooperar, né? E a gente tem história aí que a gente pode falar, enfim. A gente não pode terminar aqui sem ser uma pessoa justa com você também. Vanessa aqui é uma pessoa importante para mim também, porque é a minha síndica, cuida do nosso condomínio lá. Eu aprendo muito com ela, tava contando para ela que, na verdade, eu aprendi, inclusive, incluir dentro dos nossos contratos a questão das férias lá. Verdade. Minha sócia que falou para mim até essas questões, tem que fazer que era Vanessa, enfim. E detalhe, né? O contrato da Vanessa foi um contrato que eu não assinei, tá, pessoal? A gente já teve um problema também, eu quebrei o pau com a Vanessa lá atrás, enfim, hoje a gente
coopera muito. Não mais que eu não sou mais do conselho, né, Van? Não aguentei. Mas ajuda como condômino, Não, imagina. a gente tá lá. Você ajuda pra caramba ali. Como a gente pode, né? Mas assim, realmente eu sinto o quão profissional você é no nosso condomínio, a gente percebe isso. Acho que não só eu, como a massa condominial, tanto que você foi reeleita agora, isso é super importante. Sei que tem desafios, né? E só queria deixar essa justiça para você aí. No Conexão a gente falou bastante dessas coisas também, mas é importante, sempre que puder, falar dessas coisas para você. Tá? Eu agradeço imensamente, para mim é uma honra. Existe uma coisa que eu quero te falar. Diga aí. Várias questões que a gente enfrenta na nossa vida carecem de amadurecimento. E o amadurecimento, ele só vem com o tempo. Verdade. E o que você fez, depois da gente ter tido nossos embates aí, enfim, mostrou o quanto você é humano, o quanto você foi decente, porque para quem não sabe, nós tivemos alguns embates e o cara foi aí pedir perdão e desculpa em público numa conexão. Não é para qualquer um, não é. A humildade, Alexandre, é a rainha das virtudes. E você mostrou uma humildade tamanha que você fez com que efetivamente eu me desmanchasse. É verdade? Isso tem que ser falado, Alexandre. Nós somos humanos e a gente está aqui como modelos. É verdade. Poucas pessoas teriam a coragem de fazer isso se não tivessem valores nobres aí arraigados. E você mostrou que sim. E eu mostrei também, porque eu recebi, aceitei. E olha onde nós estamos agora. Pois é. Gravando um programa para enaltecer ainda mais. Obrigada. Para enaltecer o nosso mercado, Ale. É isso aí. Nós somos humanos e falíveis. Todos nós somos imperfeitos. E eu também sou, e ainda bem por isso, porque mostra que eu tô viva. Eu tenho oportunidades pela frente. É isso mesmo. Síndico em ação foi uma alegria. Porque várias vezes eu assisti o programa e falava, só eu que não fui ainda lá. E tem bastante gente que fala isso, mas calma, vai ter espaço. Dá tempo pra colher todo mundo e o meu momento chegou. Né? Dizem assim, tudo começa quando começa, termina quando termina, a pessoa certa que aparece e nada acontece por acaso. Então, olha, aconteceu. E eu não parece, mas o Síndico em Ação já tem aí, acho que 5 anos, 4 anos, enfim. Mais uma hora vai ter que... Né? Ai, Obrigado. que alegria enorme. A gente tá preso na cadeira, por isso que a gente não dá um abraço aqui, tá, gente? É isso. Muito obrigado. Até o próximo programa. Não esqueça aí de dar o like, não esqueça de seguir o nosso programa, nosso canal também e deixe seu comentário. Até o próximo.